boa noite. Estamos iniciando mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor te abençoe, que Ele te alcance, que Ele fale ao seu coração e que, assim como o testemunho de hoje, você possa superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida. A pessoa que nós vamos receber é um irmão da nossa Igreja Manancial da Fé, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um profeta do Evangelho, que vive espalhando aí o amor de Deus e as cartinhas do Senhor que vem direto para o céu, para edificar e para transformar vidas. Irmão Valdecir, esposo da Renilda, avô, pai, homem de Deus, muito, 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 muito obrigada pela sua presença na mesa do Vidas que Edificam. É uma honra muito grande, meu irmão, te receber aqui hoje, com muita alegria mesmo, e principalmente para te agradecer por todas as vezes que você foi boca de Deus na minha vida, para minha casa, para minha família, e eu tenho certeza que o Senhor vai te usar poderosamente nesse lugar através da sua história e de tudo que Ele fez na sua vida. Amém. O prazer é meu de estar aqui, né? E sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele iniciou na minha vida. E também quero dizer a vocês que estão ouvindo que a palavra de Deus possa atingir os vossos corações, que a paz e a graça do Senhor adentre dentro dos lares de vocês, mas nem tudo que nós pensamos é mil maravilhas. Jesus ele falou que teríamos aflições, mas no meio das aflições eu sou vitorioso porque eu tenho um Deus que vence todas as batalhas. Amém. Irmão Valdecir, vamos começar contando como que era a sua vida antes de Cristo. Como que você o encontrou, como que ele te transformou, até nós chegarmos na bênção que o Senhor é e o que você tem feito na vida de tantas pessoas através do nome de Jesus. A minha vida antes de Cristo foi uma vida sofrida, porque a minha mãe teve que abandonar 8 filhos e trazer só eu para São Paulo, por causa que meu pai maltratava muito, né? E viemos para cá, passamos altos e baixos, e aos 12 anos de idade eu me envolvi nas drogas. E comecei a usar droga e comecei a ir e tal. E a minha mãe era uma pessoa enérgica, sabe? Aquela pessoa que eu já era rejeitado pelo pai, rejeitado pelo padrasto e rejeitado pela sociedade, que eu já tinha começado uma vida onde as pessoas já me viam com os outros olhos. E ali, aquilo ali foi criando dentro de mim, e em vez de eu stop, não, eu continuei, e cada vez que eu continuei, eu fui me afundando cada vez mais. Era um escape ou um sentimento de revolta por essa rejeição? Era um escape e ao mesmo tempo não, era querer se mostrar que você podia, que você fazia o que você queria e... Tipo, eu tô bem, tá tudo certo, eu não me importo eu com sou tudo isso. eu faço, eu aconteço, mas só que o nosso eu, às vezes, nos engana, né? Eu tudo faço, eu tudo posso, eu quero. E não é assim, às vezes nós temos decepções. E numa das decepções, depois de muitos anos, a minha mãe me expulsou de casa. Daí eu já não era rejeitado somente pelos meus pais, pela sociedade, eu era rejeitado também pela pessoa que me trouxe, pela pessoa que acreditou em mim. E essa pessoa que acreditou em mim, eu a desapontei. Mas ainda estava o meu ego, o meu eu. E o meu eu era forte. E continuei. E foi aonde que eu comecei a fazer pequenos furtos, comecei a morar na rua, e depois eu arrumei uma família, fui entrar para dentro da casa dessa família, morar com eles. E ali foi onde nós entramos mais e mais, porque dali eu já comecei não somente a beber e usar maconha, mas também cocaína e outras coisas, e se envolvendo cada vez mais. Aí começava a roubar a própria família, que eles tinham barraca de feira para a gente sobreviver, não só eu, como os filhos também. E aconteceu tantas coisas na minha vida que, quando eu me deparei, eu estava morando na Sarjeta. Por quê? Porque tivemos muito conhecimentos, né? Conheci uma moça bem mais velha do que eu e praticamente ela nos bancava. Ela era filha de um dos diretores da Cremogema e eu tinha dinheiro, eu saía, andava para lá, andava para cá e cada vez mais droga, mais coisa. Foi onde ela tinha
eu não sei porquê, mas eu vou falar, foi onde ela recebia as entidades, né? E numa dessas dela recebeu uma entidade, essa entidade falou que ia dormir comigo. Eu falei, ih, tá maluco, mano. Eu sou assim mesmo, espontâneo, brincalhão. Eu falei, tá maluco. E aconteceu. E nesse acontecimento, nós tivemos uma noite que... E no outro dia eu levantei muito mal. E depois dali a minha vida acabou-se. Com 32 anos para 33 anos de idade, não, antes, 30 anos para 30 anos mais ou menos, eu fui morar na Sarjeta. E na Sarjeta, ali nós começamos a roubar, fizemos o primeiro roubo à mão armada, graças a Deus, Deus não permitiu que continuasse. E ali na Sarjeta, eu comendo da lata do lixo, eu vivendo uma vida miserável. O meu irmão, ele acabou me encontrando na rua. E quando ele me encontrou, ele falou para mim, eu vou te levar para casa, olha o estado deplorável que você está. Eu falei, não, porque a minha mãe não me quer. Ele falou assim, pode deixar comigo, porque eu vou te levar. E ele acabou me levando. Quando eu cheguei lá, minha mãe praticamente... É uma sensação que eu estou falando assim, como que se parece que eu esteja acusando minha mãe. Mas não, a minha mãe fez a melhor coisa da vida dela. Foi não me dar a oportunidade de continuar dentro do lar dela e aprender lá fora. E quando eu olhei, a minha mãe praticamente me olhou e me viu como um qualquer. E nem... Só que ali, vivido no meio das drogas, eu comecei a roubar a casa da minha mãe para me sustentar. Aí foi onde meus irmãos vieram e falaram, ó, não faz isso, a gente vai bancar você. E nessa de bancar, eu acabei pondo meus irmãos também, alguns, né, no meio da situação. E aí virou aquela coisa. E um dia, eu estava assistindo televisão, deitado, eu virava noites, né, e usando droga, porque daí eu fui parar nesse tal do crack. E nessas de virar à noite, um dia, eu acordei assistindo televisão, eu coloquei a mão na minha vista, que eu iria coçá-la, eu percebi que eu estava cego de um olho. Eu olhei e falei, nossa, eu estou cego de um olho. E nessa de um cego de um olho, eu procurei ajuda. E a primeira ajuda que eu fui encontrar no espiritismo. E quando eu cheguei lá, é tão incrível que me operaram em nome de Jesus, né? Com um palito de dente e tal. E quando eu saí, tinha umas frases lá que estava escrito assim, que eu teria que ficar 15 dias sem usar nada. Eu, uma pessoa que estava praticamente abitolada, né? Presa, porque eu estava algemado e eu não sabia. Tem tantas pessoas que estão algemadas, acorrentadas e não sabem, né? E eu não sabia. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, eu quero a cura do olho, eu vou. E fiz os 15 dias. No 14º dia, ali tremendo, para a abstinência da droga, e então, 15º eu levantei e falei, bom, bateu. Fui no espelho, tampei o olho, a minha grande decepção que eu não chegava. Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Agora ninguém me segura. E foi aonde eu entrei mais e mais de cabeça. E aí eu comecei a enganar traficante. Aí Você desistiu de viver nesse período? Eu achei que... Ou você não tinha noção, talvez, das consequências de se aprofundar ainda mais nesse meio? Não, eu não ter noção assim, eu nem tive a noção que seria tão prejudicial, mas assim, eu queria me mostrar que eu era forte, que eu precisava mostrar para as pessoas que aquela visão que eu perdi não era nada, porque eu era a pessoa que poderia ser melhor com uma vista só. E foi onde eu comecei até a enganar os traficantes. O que acontecia? Eu era a pessoa que trazia as drogas pesadas, eu não me envolvia em vender pouquinho.
Então, eu trazia pesada, mas só que o que acontece? Como eu era viciado, eu entregava e me destruía usando pelo preço que eu pagava ou pelo preço que eu recebia, né? E comecei a enganar alguns traficantes. E foi onde as pessoas, tinha uns até que queriam me matar. E aí vem a voz, né? Que você não pode sair dessa vida. Porque se você sair dessa vida, eles vão te matar. É a mesma coisa quando eu ouço alguns testemunhos, quando nós vamos às pessoas e oramos e declaramos a palavra de Deus. Eu encontro muitas pessoas dizendo assim: eu não posso parar, porque senão algo de ruim vai acontecer comigo, né? E não é verdade, porque se eu soubesse, eu tinha parado bem antes. Mas só que o que me movia a querer se mostrar que eu era alguém era que eu não tinha perspectiva de vida, eu era rejeitado, a polícia me maltratava, as pessoas me maltratavam, então eu queria maltratar as pessoas. Eu achava que eu maltratando as pessoas, sendo arrogante, sendo uma pessoa ruim, satisfazia meu ego. E nada disso satisfez meu ego. O que satisfez meu ego foi Jesus. E como que foi esse encontro? Esse encontro foi que, quando eu fiz essa operação e depois de um bom tempo, a minha mãe, ela começou a ter, eu vou usar a palavra entulho, né? Ela começou a ter um entulho dentro de casa. Ela via aquele cara dormir o dia inteiro, começar a usar droga das 7, 8 horas da noite e dormir 3, 4, 5, 6 horas da manhã. Então, ela tinha praticamente um entulho dentro de casa. E ela começou a buscar. E a minha mãe era uma católica roxa. E ela começou a buscar numa lavanderia. Porque, eu era roqueiro, cabeludão. Meu cabelo era pouquinha coisa mais curto que o seu. E se falasse para mim de igreja, de jeito nenhum. Mas aí é a estratégia de Deus, né? Deus, ele é tão bom que quando ele tem propósito na vida das pessoas, ele monta estratégias. E a estratégia de Deus foi me levar para uma lavanderia. E a minha mãe foi e começou a buscar. E ela vinha e eu começava a murmurar: agora pronto, eu vou ter que aguentar essa beata aí, vai virar crente, vai orar, vai querer que eu mude, e eu sou assim. E foi passando. E nessa daí, eu tive um sonho, né? Na época eu não sabia que era uma revelação. Para mim era um sonho normal. Eu sonhei com o meu padrasto. Ele já tinha falecido e ele falava para minha mãe, né? Ele olhava para mim e falava: eu falei para você, esse daí é um trapo, esse daí não tem mais jeito. Eu falei para você, esse rapaz não tem jeito. Ele é o empecilho da tua vida. Eu falei, e eu, desesperado, eu não sei se eu dormi, eu não sei se foi uma visão, eu não sei se foi uma revelação, não entendia nada, desesperado. Eu falei: eu vou aonde a minha mãe está indo. Quero saber o que é. E cheguei lá a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez, Deus me tocou para mim falar disso daí para alguém. E tinha um rapaz lá, que muito gente boa, mas só que eu era terrível. E logo que eu me deparei com ele, eu achei que ele era um homossexual. Eu falei: eu vou lá falar com aquele, vou usar a expressão, com aquele boiolinha lá para ver o que ele fala para mim, né? Ó, para você ver o homem quando não tem Deus e o homem que se sente tão importante, tão arrogante. Ele acha que os outros não é nada e ele é tudo. E nessa daí, eu fui. Quando eu cheguei lá, o rapaz não foi. Aí, o que aconteceu? Eu não conseguia olhar para a cara das pessoas. Eu entrei dentro daquela lavanderia, desci a escada, tinha mais de 15 pessoas. Eu fazia assim. E ali o culto inteiro. E palavra, e oração. Aí veio uma irmã, ela trouxe uma mensagem.
ela trouxe uma mensagem, ela falou assim, tem uma pessoa aqui dentro que o Deus dela é o dinheiro. Porque sem dinheiro ela não consegue nada. Só que essa pessoa é uma pessoa que se acha poderosa. E eu quero dizer que aqui existe um Deus que pode transformar a vida dessa pessoa. E existe um Deus que faz de pessoas soberbas humildes. E se ele não fizer, é um exemplo que eu vou falar, mas eu não faço e não ensino ninguém a fazer. Ela falou assim, se ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Na hora, veio no meu pensamento. Eu estava indo em busca da cura do olho, eu estava indo em busca de uma revelação do sonho que eu tive, que eu não sabia o que era, mas na hora, o meu pensamento bateu e eu falei assim, se existe Deus, ao ateu, se existe Deus e ele me libertar das drogas, eu vou servi-lo até o final. Ei, eu quero dizer para você, às vezes não é como nós queremos, às vezes não é como nós achamos que tem que ser. Às vezes você vai em busca de coisas e às vezes Deus ele sabe o propósito aonde ele mexer para fazer o melhor na tua vida. E ele mexeu no que era melhor. E quando ele mexeu nisso, olha, 19 anos de mundo de droga. Eu saí dali 2 segundos, Deus me libertou. Glória a Deus. Uma palavra e tudo mudou. Uma palavra e tudo mudou. E nessa libertação, eu saí leve. Chegando em casa, jogando pedra, jogando cachimbo, jogando tudo que tinha fora. Meus irmãos ficaram abismados. O que está acontecendo? Eu quieto. Só que tive aí um conhecimento, experiência com Deus ali, eu ia, mas eu não tinha ainda confessado Jesus. Não é confessado, porque não sou eu que aceito, ele que me aceita. É ele que te aceita do jeito que você é, da maneira que você é, e ele te transforma. E ele acabou me aceitando, só que a gente não tinha um conhecimento, um diálogo, mas eu tinha um temor e um respeito. Por quê? Porque naquele dia eu vi que ele começou a transformar a minha vida de uma coisa que eu não tinha, que era amor. E aquelas pessoas me receberam com amor, com carinho, começaram a cuidar de mim. E a rejeição foi embora. E quando ele me libertou da rejeição, o espírito do medo foi embora. Quando ele me libertou da rejeição, o espírito da soberba foi embora. Porque eu já não reconhecia mais eu, mas eu reconhecia Cristo na minha vida por ele ter me mudado de uma maneira tão especial. E nessa mudança, eu olhei para Cristo e pensava, como pode uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que me viu e viu como eu era, ter um amor tão grande desse pela minha vida? A minha mãe, que é minha mãe, as pessoas que eram entes queridos, os amigos, entre aspas, que se diziam amigos, não teve esse amor. E eu encontrei esse amor, né? Eu vou te responder a sua pergunta antes de você me perguntar. Eu encontrei um pai. E esse pai é um pai que me ensinou, eu até me emociono, é um pai que me direcionou, é um pai que me exorta, porque ele não quer que eu ande mais pelos caminhos errados. É um pai que me exorta, é um pai que cuida e zela de mim, é um pai que eu aprendi a viver bem com ele, tendo e não tendo condições financeiras, mas eu sei que ele está comigo, ele me guarda, ele me guia, ele me direciona a caminhos inesquecíveis, porque ele não me livra antes da tribulação, mas no meio da tribulação ele me livra e me dá força para prosseguir e seguir e anunciar o teu evangelho através da experiência das provações.
E quando eu o encontrei, como eu disse, eu não tinha intimidade, mas eu tinha um afeto, que era amor. Só que eu não sabia o que era isso. E como você descobriu? Eu descobri com ele. Eu não sabia o que era isso. Porque eu queria, não que eu queria ver o mal das pessoas, mas eu não gostava de ninguém, porque ninguém gostava de mim. Você esperava reconhecimento e esse amor de homens e mulheres e pessoas. Pessoas. Só que eu nunca ia encontrar. Não iria encontrar por quê? Porque, infelizmente, nós, seres humanos, nós somos falhos. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos erros, mas o verdadeiro amor eu encontrei. E quando eu encontrei esse verdadeiro amor, nós estamos numa briga celestial, né? Que é entre as potestades. Eu não sabia até então, eu vim saber depois. E nessa briga celestial, eu não confessei Jesus. E andava para cima, andava para baixo. E um belo dia, eu tomei uma cacetada. E nessa cacetada, eu quase perdi a outra visão. A minha visão ainda não foi restaurada, mas a Bíblia diz que é melhor eu entrar no meio do céu, né? Com o olho, mas entrar. E quando eu acabei indo por uma decepção, homens nos decepcionam, mas Deus nos restaura. Ele é fiel. Quando eu acabei indo na igreja, através de uma decepção, de uma palavra do altar, eu acabei indo para um amarelinho e ali eu estava bebendo junto com, entre aspas, amigos, né? Estava bebendo e nessa daí veio uma pessoa me convidar para a droga. Eu falei, não, Deus me libertou. E depois nós tivemos mais vários acessos ali na noite e houve uma briga. E eu estava conversando com a menina do outro lado. Eu falei assim, bom, eu lia muito a palavra, porque para minha libertação, eu precisava ler a palavra de manhã até a hora que eu me acalmava, porque eu estava na fase da abstinência, então eu tremia desde o fio do cabelo até o dedão do pé. Mas só que eu encontrei abrigo na Bíblia. Eu lia palavras mesmo sem entender e encontrava paz ali. Ali eu me tranquilizava e não precisava sair atrás de droga. Você falou uma coisa que eu acho que é super importante para quem está no meio de um processo. O Senhor, ele liberta e você foi liberto das drogas, mas isso não significa que você não fosse passar por um processo de abstinência, um processo de luta, um processo de até tentações para fazer você voltar por aquele caminho. Mas o seu posicionamento, a sua firmeza na palavra, a sua firmeza no Senhor e crendo que Ele já havia te liberto, foi extremamente essencial para que você também não voltasse para esse mundo, né? Isso. Porque aí bastou o meu querer. Porque o que acontece? Quando eu estava lá, é que nem eu falei, quando eu o conheci, o meu eu caiu. Eu falei, já não sou eu dependo dele. Já não sou eu que domino mais a droga estava me dominando, só que hoje eu não quero mais que ela me domine. Hoje eu quero ser dominado pelo meu Pai. E desde quando eu conheci Jesus, eu chamava ele de Pai, mesmo sem ter intimidade. E aí, numa dessas brigas, eu tomei uma garrafada, ou paulada, ou pedrada, eu não sei até hoje, e aquilo ali foi a dor. Eu me revoltei, eu estava saindo do caminho do Senhor. Mas em 5 minutos, parece que sumiu todo mundo, eu queria brigar, eu era muito briguento, né? Mas parece que saiu todo mundo e eu fui embora. E fomos embora a pé. E a pé, o meu coração, eu começava a chorar e falar para Jesus, me aceita de volta. Por favor, desculpa o que eu fiz, eu errei. E parece que o meu coração estava se quebrantando. Então foi aonde que verdadeiramente eu tive um encontro com ele. Através do seu arrependimento. Eu conhecia ele de ouvir falar. Naquele dia, eu conheci ele de agir em mim. E quando ele começou a agir em mim, quando ele começou a me quebrar, quando ele começou a esmiuçar a minha vida,
eu tive um relacionamento com ele. E esse relacionamento me fortaleceu para as coisas que viriam. E olha, foi que nem eu falei no começo, não é mil maravilhas. Tem dificuldades, tem tribulações, mas tem a vitória, porque ele já venceu. E nessa daí, no outro dia, era Dia das Mães, eu com abertura no olho, que eu me escondendo da minha mãe, e quando a minha mãe chega do mercado, ela me vê com o olho daquele jeito, o presente que eu dei para ela. Aí eu falava, Jesus, eu não quero voltar a ser aquela pessoa que decepciona, porque o Senhor me ensinou que para mim ser amado, eu preciso amar. Então eu não quero. E fui para o médico, cheguei no médico, a médica ainda falou para mim, assim, olhou para mim e falou, ih, seu olho não é nada, vai ficar uma bela de uma cicatriz aí, mas tranquilo. Falei, tá bom. Daí fui no ortopedista, não sei como, eu quebrei o tornozelo em 3 lugares. Não sei como. E, incrível. Eu falei, mas como, mano? Foi um tombinho, foi um... Mas aí eu fui entender o porquê depois. E fui embora para casa sendo humilhado pelos médicos, sendo humilhado dentro do hospital, não vou dizer nome, mas sendo humilhado. O médico chegar para lá para mim, ele falar que eu não poderia pôr o pé no chão. Eu falei, mas eu estou sem condução, eu estou sozinho. Uma ambulância, ele falou, problema seu, o pé é seu. Mas essa humilhação era para mim aprender. E eu aprendi com o Senhor. E ali fui embora para casa, passei esse processo todo, as acusações. Aí uma das meninas que ia em casa, ela falou assim, agora ou você vai ficar com a perna mais curta ou a perna seca. Porque você está com esse jeito, você vai ficar não sei quanto tempo. Eu entrei no meu quarto e chorei. Falei, Senhor, eu amo o Senhor, mas eu não quero ficar. Eu já estou praticamente com uma visão que eu não enxergo. Eu não quero ficar assim. E chorei ali. A Bíblia diz que o choro vem por uma noite, mas a alegria ao amanhecer. E chorei, chorei, chorei. E na manhã, homem, não é vergonhoso chorar. Isso significa que você está sendo aquebrantado pelo Espírito Santo. E quando ele recolhe as suas lágrimas, ele transforma em bênçãos. E chorei, chorei, chorei. E quando foi no outro dia, acordei sorrindo e fui para o lugar de oração, que era a lavanderia. E chegou a noite ali, estávamos ali orando e cantando. Eu ainda era cabeludão, cantando, louvando. De repente, Deus tomou uma irmã. Hoje ela está no Japão, ela tem igreja lá no Japão, a irmã Vera. Ela veio, ela colocou as mãos sobre mim, eu senti um calor. E ela falou assim, e ela sendo usada através de profecia, ela falou assim, eis que hoje eu estou te curando. E não vai ficar marca nenhuma. Eu falei, Jesus, o que é isso? E nessa daí eu fui embora para casa, todo contente. E a fé, olha, fé é algo que nós não podemos perder jamais. A fé do primeiro amor me levou ao ápice de chegar e querer já arrancar tudo e quebrar tudo, eu com gesso, meu irmão mais velho falando e o meu irmão mais novo, meu irmão mais velho julgando e meu irmão mais novo usando palavras de sabedoria. Creio que Deus estava e falou, já que você acredita, já que você tem fé, faça amanhã, faça na frente dele para ele ficar murmurando. E no outro dia, já acordei a primeira coisa. Não, eu estou curado. E fui tirar o gesso do pé. Então eu estava com o gesso praticamente quase perto do joelho. E cortei até chegar lá embaixo, foi uma maravilha. A hora que chegou lá embaixo, como é que corta aquilo lá? Eu serrei e não conseguia puxar o gesso, porque lá era o gesso onde era o tornozelo. Aí eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Mas eu confio no Senhor, me dá estratégia.
Aí ele me deu a estratégia, eu entrei no chuveiro, abri o chuveiro bem quente, joguei o pé lá, comecei a forçar, e quando eu tirei o meu pé dali de dentro, o meu pé estava mais ou menos, eram os dois pés juntos, todo roxo, parte do tornozelo preta. Eu olhei e falei assim, Jesus, o Senhor me curou. E saí. Eu vou orar. E saí. Quando eu saí, eu encontrei o círculo de oração vindo de umas irmãs. Não onde eu ia, algumas até iam lá. Quando falaram para mim assim, rapaz, o que você fez? Olha o seu pé como que tá, que não sei o quê. Seu pé é perigoso, você perdeu o seu pé. Como é bom a fé de um novo convertido, daquela pessoa que tem o primeiro amor. Eu não medi esforços para olhar para aquelas pessoas cristãs. Tá certo que eu fui um pouco ignorante, talvez até foi errado da minha pessoa, mas eu olhei e falei para elas, para trás de mim, Satanás, Jesus me curou. E fui embora. Até hoje. Eu corro, eu jogo bola, meu trabalho eu subo escada, eu desço escada, eu monto andaime, eu faço tudo. De vez em quando, Deus me lembra com um frio, uma dorzinha, para me lembrar dele e ser grato. Então, gratidão é a melhor coisa que nós temos que ter. Gratidão ao Senhor. Glória a Deus. E como é que foi esse processo todo de transformação até chegar nesse homem de Deus que prega o evangelho, que profetiza sobre a vida de tantas pessoas e que é boca de Deus para tantas vidas? Como que foi crescendo essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, essa busca por dons, essa revelação dele constante sobre a sua vida? Porque quem vê a sua história, muitas vezes as pessoas sentenciavam de não vai dar em nada, não vai ser ninguém. E hoje você é um grande homem de Deus, porque quem determina os nossos destinos é Ele. Verdade, é Ele. E Ele sabe tudo. Então, o que aconteceu foi que, logo depois que eu fui curado, não foi muito tempo, eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Né? As pessoas falaram que eu tinha que fazer na confissão, e um dia eu estava em Itaiaçupeba pescando, dia 1º de maio, e eu ouvi dizer que o Ayrton Senna morreu. Falei, ô louco, o Ayrton Senna morreu, né? Mas e saí dali, e quando foi nesse dia, falaram que o Ayrton Senna era um evangélico e tal. Eu não conhecia, não sabia se ele era ou não era, né? Também ainda não sei, mas ouvi. E nesse ouvir, eu falei assim, chegou o dia. E no dia 2 de maio, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, fazem 31 anos que eu sirvo ao Senhor. Fazem 31 anos que Ele me resgatou, tirou toda a rejeição da minha vida, o medo, a incredulidade, a autonomia de querer dizer que eu sou. Não, hoje eu vivo, hoje Ele comanda a minha vida, hoje Ele manda em mim, hoje Ele me ensina, hoje Ele me instrui, e eu não faço nada sem antes comunicá-lo, porque eu tenho que comunicar. Mas a minha intimidade com Deus foi quando que eu entreguei minha vida para Jesus no dia 2 de maio. Aí veio a notícia dos médicos. Eu já conhecia Jesus, já tinha intimidade com Jesus, né, no processo. Aí veio os médicos. A medicina tinha me dado 1 ano e meio de vida. Porque o excesso de droga que eles tinham avisando, cocaína, as drogas todas, o crack, estava se deteriorando todos os órgãos dentro de mim. A medicina tinha constatado que eu estava praticamente com um pulmão inteiro e o coração, o resto estava se deteriorando. Tanto que eu usava o vaso sanitário para... E nessa daí, era para mim
Falar o quê? Agora que eu encontrei Jesus, agora que eu estou sendo uma pessoa que não sou rejeitado, agora que eu encontrei o amor, sabe o que eu fiz? É até difícil falar isso, né? Ó, Natasha, 1 ano e meio só de vida você tem. É difícil falar isso. Mas olha o que eu pensei. Eu pensei assim, serão os meus melhores 1 ano e meio da minha vida. Porque eu vivi 19 anos e mais 12 anos antes dos 19 sermos rejeitados. Hoje eu sou amado e quem me ama sabe o que está fazendo comigo. É propósito dele. Eu contava o meu testemunho, eu corria atrás dos irmãos que estavam nas drogas e falava do evangelho. Pela misericórdia de Deus, Deus me usou para curar idéticos. Deus transformou a minha vida nesse 1 ano e meio aí, que foi algo inacreditável. E eu não vivia esperando 1 ano e meio. Eu vivia cada dia. Eu não ficava 1 ano e meio. 1 ano e meio. Já passaram-se 1 mês. Já passaram-se 2. Não. Eu vivia. E vivia em Cristo. E vivia deixando Deus dominar a minha vida e fazendo a vontade dele. E quantas vezes a gente fica olhando para o tempo, para o próximo mês, para o próximo ano, projetando os próximos 5 anos e esquecendo do hoje, que já é um presente que ele nos deu e muitas vezes nós não aproveitamos porque estamos muito ansiosos com o amanhã, sendo que o amanhã pertence a ele e ele pode mudar tudo com uma única palavra. Verdade. Ele falou assim, olha, os pássaros, sou eu que os alimento. Imagine nós, que ele nos ama de uma maneira incondicional. Ele nos ama de uma forma tão grande que ele não está preocupado com o que você fez, com o que você deixou de fazer. Ele está preocupado que se você se arrepender e deixar de fazer, ele vai te dar uma vida nova. E esse 1 ano e meio foi 1 ano e meio onde houve muito crescimento. Né? E se eu falar para você que hoje eu lembro através do testemunho, dizendo 1 ano e meio, mas passaram-se o tempo, passaram-se os dias e eu estou aqui. E Deus, ele tem feito grandes coisas na minha vida. A única coisa que esse 1 ano e meio eu não trabalhava, 1 ano e meio eu não que era dependente da minha família, mas eu era dependente de Deus. E nunca faltou nada. E às vezes trabalhando, às vezes coisa, às vezes o nosso dia a dia, o secular, às vezes alguma coisa vem a faltar. Mas até a minha esposa fala que eu sou muito sossegado. Ela fala, você é muito sossegado. Mas não é, a minha dependência é de Deus. Então, quer dizer, eu não preciso me preocupar, eu preciso obedecer. A palavra dele já nos garante que ele vai dar para a gente exatamente o que nós precisamos, nem mais nem menos. Exatamente o que nós precisamos para vestir, para nos alimentar, para matar a nossa sede. Quando nós estamos dependentes dele, não nos falta absolutamente nada. Porque é ele que supre todas as nossas necessidades, assim como ele fez com o povo, alimentando todos os dias com maná. E ele falava para não guardar. E quem guardava via que estragava, porque a nossa dependência tem que estar nele. A gente tem que deixar o controle totalmente na mão dele para que ele faça a obra completa sobre a nossa vida. Isso, verdade. O guardar, às vezes, nos tira a visão. Eu estou vidrado no que eu guardei. Eu estou zelando pelo que eu guardei. Então, quando eu não guardo, quando eu entrego, eu recebo. Tem muita gente que não recebe porque não entrega. Mas será? Mas e se eu der? E se eu alimentar? E se? Não. Faça. Porque a provisão vem de Deus. A palavra dele diz assim que nós devemos dar água ao necessitado, alimento ao necessitado. Né? Lógico, nós
temos que dar tudo na direção conforme de Deus, né? No trabalho, como na nossa igreja, o trabalho da Manancial Social, é um trabalho muito bom, só que um trabalho assim, abençoado, mas sendo muito bem direcionado. Sim. Então, eu acho que isso daí é a provisão de Deus. Nós não podemos criar pessoas que não têm um propósito nem querem nada com a vida, mas precisamos ajudá-los. E eu foi isso, eu fui ajudado. Só que eu tinha uma equipe. E eu não sabia que eu tinha essa equipe. As pessoas que me aceitaram ali naquela lavanderia, hoje ela já está para a glória, né? Mas eu tinha uma equipe ali que tinha 8 pessoas. Eles não largavam de mim. O Valdeci. O Valdeci. Vamos em tal lugar, o Valdeci. O Valdeci. Isso daí foi me ajudando. E às vezes nós somos... eu não vou dizer que nós somos orgulhosos, ou que nós não temos tempo, ou que nós não queremos. Às vezes, até o circular, às vezes as nossas vidas, ou até mesmo nós achamos que alguém não precisa, mas precisa. O novo convertido, ele precisa. Ele precisa de um apoio, ele precisa de um carinho, ele precisa de alguém que direcione ele. E eu fui, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que ele fez tudo isso. Olha como Deus é bom. Você vem de um processo de rejeição, você é curado, amado pelo Senhor. Antes você se sentia sozinho e rejeitado pela sua própria família. Quando você encontrou a verdadeira paternidade dele, o amor dele, ele te colocou os dele para caminhar com você, para cuidar de você, para te dar as mãos e para ser o seu apoio nos momentos de dificuldade. Quando você mais precisou, você não estava sozinho, você tinha ele e os dele caminhando com você. Verdade. Por isso que hoje nós fazemos esse trabalho. Hoje esse trabalho é meu e da minha esposa. Por quê? Porque nós aprendemos. E nós aprendemos que não somos nós, é Deus. Eu aprendi a jamais desrespeitar a opinião de alguém. Eu posso não concordar. Posso não concordar, mas eu respeito. Né? Só que esse trabalho que nós fazemos hoje, de oração no lar, de evangelismo, de direcionamento, às vezes até com casais, tudo isso nós passamos. Você não vai fazer nada sem ter experiências. Se você não tiver experiência, Deus não vai ter como te usar. E às vezes no meio da experiência nós desistimos. E não é para desistir. É para avançar. É para avançar. Nós ficamos, eu e minha esposa, ficamos 2 anos em casa. Jamais alguém foi nos visitar. Sabe quem foi? Espírito Santo de Deus. Sabe o que ele falou? Saiam daí e não seja igual, e não façam igual fizeram com vocês. Façam o que eu estou te mandando. Auxiliem, aconselhem e levam o amor para as pessoas. E hoje nós fazemos isso. Às vezes nós, não é para se vangloriar. A minha esposa, ela nem gosta que fala muito, mas não é para se vangloriar. Às vezes nós temos 100 lares que nós já visitamos no ano, ou na igreja, sem nos precisarmos aparecer. Porque eu não preciso me aparecer. Quem tem que se aparecer em mim é Cristo. Ele que tem que se aparecer em mim. E graças a Deus, eu vejo ali, nós somos amados, somos queridos, só que às vezes nós somos bem rudes, a verdade, né? Mas a verdade de Cristo, ela traz mansidão, ela traz paz, ela traz alegria. E Deus, ele tem nos usado para cura de pessoas, cura de vidas. E através disso, ele tem nos sustentado. Né? E através disso, ele tem direcionado as nossas vidas. Eu falei que não iria falar, né, do Theo, mas algo que aconteceu depois que eu tive
muito tempo e às vezes a gente perde o primeiro amor. A gente fica meio assim, meio que... Não que a gente fique incrédulo, mas a gente fica meio folgado, meio... Se acostuma? Fica... E quando houve com o Theo, parece que o primeiro amor voltou assim, ó, no estralar de dedo. Quando eu cheguei no hospital e nós tivemos a notícia assim, ó, está morto dentro da barriga da mãe. Eu olhei para minha esposa e falei, quer saber de uma coisa? Vou para a igreja adorar a Deus. E às vezes as pessoas, por mínimas coisas, deixam de adorar e glorificar o nome do Senhor. Às vezes porque o irmão olhou feio para ele. Às vezes porque ele passou perto do irmão, o irmão não o cumprimentou. Será que se você fosse um pouco mais amoroso e direcionasse para que o Espírito Santo te direcionasse, talvez você não chegaria até aquele irmão e falasse, o que está acontecendo com você, irmão? E às vezes hoje nós temos situação que nós chegamos na igreja e às vezes nós estamos com um ente querido e a gente fala, hoje você não está legal, hoje você não está bem, né? Vamos conversar. Então é isso. Nós aprendemos que o amor verdadeiro está em nós. Nós não amamos ninguém, mas o que está em nós, ele ama, recupera e eleva a vitórias, que é o Espírito Santo de Deus. E quando você olha para a palavra, tem alguma história que foi sua fonte de transformação, que você se assemelha com a sua vida, que quando você escuta, você fala assim, foi daí que o Senhor me tirou e foi isso que ele fez? 1 Coríntios 1, 28. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis desse mundo para aniquilar as que pensam que são. Tem muita gente pensando que é tanta coisa. Mas Deus, ele vai lá. Ele tira o improvável e coloca no meio das pessoas para ensiná-las que até o improvável ele é amado e respeitado por Deus. Deus, ele não desrespeita ninguém. Tanto que ele não obriga ninguém a amá-lo. Ele não obriga ninguém a amá-lo. Mas ele queria que todos os amassem. Mas como ele é uma pessoa que não é um ditador, ele é um pai, ele abre os braços e espera. E aquele que vai ao seu encontro jamais será frustrado, porque a graça de Deus nas nossas vidas é o que nos basta. Amém. E quando você fala do amor de Deus, é algo grandioso, porque o Senhor, ele nos ama incondicionalmente. E esse talvez seja o único amor que seja incondicional, que nós temos capacidade de acessar. Porque nós, enquanto seres humanos, nós limitamos o nosso amor. Nós condicionamos o nosso amor ao que o outro faz, ao que o outro entrega, ao que o outro tem. Enquanto o Senhor não. Ele nos ama por quem somos. E ele transforma o que não agrada a ele, né? E é por isso que, como a própria palavra já diz, quem muito é perdoado, muito ama. Porque quando nós somos perdoados por ele, ele nos transforma e nós o amamos de uma forma muito intensa. E não dá nem para comparar o nosso amor com o dele, porque a gente é muito pequeno para isso e a gente não merece. Mas é um amor que transforma, é um amor que purifica, é um amor que nos enche e nos preenche todos os dias. É um amor que a gente não quer mais viver longe, né? A gente quer profundidade, a gente quer relacionamento, a gente quer a presença dele todos os dias. E quando ela não vem, a gente nos questiona, tipo, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz, né? Cadê o Senhor? Por que o Senhor não veio? Cadê o Senhor? Onde o Senhor está nesse momento? Mas às vezes até o silêncio dele nos ensina, né? E, Valdeci, a gente já está caminhando para o final dessa mesa e eu queria te perguntar, na verdade, eu te pedir, né? Qual é o conselho que você dá para quem está passando por algum processo que você passou, para quem tem se sentido rejeitado, para quem espera por essa atenção ainda de pessoas, sabe? Por pessoas que hoje estão aprisionadas por algum vício, por pessoas que estão andando por caminhos que podem levar à destruição, por pessoas que talvez nem reconheceram que estão no meio de uma situação
complicada, difícil, destrutiva, né? Que acha que tá tudo bem, que, como você disse, foi curada da soberba, da arrogância, de achar que era autossuficiente. Pessoas que estão nesse lugar e não reconhecem essa face nelas ainda. Que elas possam se libertar também dessas cadeias, dessas prisões do qual elas vivem interiormente e que levam ela por todos os caminhos. Qual é o conselho que você tem para cada uma dessas pessoas e para essas famílias que hoje clamam por essas libertações, né? Para que não desistam, para que persistam, para que dobrem o joelho e para que entreguem ao Senhor, porque a obra é dele. Amém. O que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, você, mãe, não desampare o teu filho em oração. Ore, porque o clamor de uma mãe tem muito seu efeito. E quando nós nos arrependemos e reconhecemos, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Então eu vou ao encontro da ajuda. E a ajuda está no Senhor. Porque, como foi dito aqui, como a Natasha mesmo disse, ele ama incondicionalmente, ele não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário, ele reconhece e conhece quando você se arrepende, quer ajuda e ele te ajuda. Famílias que estão passando por isso, eu quero dizer para você, não rejeite, porque a rejeição traz medo, traz intolerância, nos transforma em maus, né? Porque nós queremos mostrar que somos rejeitados, também rejeitamos as pessoas, mas orem, conversem, procurem sempre orar e pedir ao Senhor um direcionamento com o propósito que Ele tem. E você que está passando por esse momento, que está tentando se libertar e não consegue, reconheça que você precisa de ajuda. Quando eu reconheci que eu precisava de ajuda, o meu pai, ele largou tudo, ele largou as 99 e falou, é esse que eu quero, e me transformou a minha vida. O que ele fez comigo, ele vai fazer com você. Eu tenho certeza, eu tenho fé. Eu não vou dizer como foi dito, né? Rasgo minha Bíblia? Não, eu vou dizer, empresto a minha Bíblia para você ler as palavras e ver que o amor dele está nas palavras e incondicionalmente ele te resgata de onde você estiver. Aleluia, irmão Valdeci, muito, muito, muito obrigada. Já acabou. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, você, a Rê, a Carol, o Telzinho, João, todo mundo. São bênçãos do Senhor. A luz de Cristo brilha grandemente na vida de vocês através da bondade, da generosidade, da oração, da revelação de quem é o Senhor na vida de vocês, na dependência, na confiança, no amor que vocês transmitem para cada uma das pessoas que vocês têm a oportunidade de conhecer. Eu agradeço por todas as orações, por todas as vezes que vocês estiveram disponíveis para orar por nós, para orar pela minha família, para orar pela nossa vida profissional, para orar pela nossa cidade. Eu nunca vou esquecer do dia que nós consagramos o início da campanha, que nós fazíamos devocionais no gabinete, no comitê, e vocês estavam lá. Do momento difícil e desafiador que nós passamos no meio da campanha, e nós estávamos no semáforo fazendo uma ação. E naquele dia nós pedimos que o Senhor fosse à nossa frente, e quando eu olho para o lado, o semáforo abre, eu olho para o lado, vocês estavam lá para nos abraçar, para interceder por nós e para entregar o que Deus tinha colocado no seu coração. Que o Senhor continue te usando poderosamente cada vez mais, que o Senhor continue sendo na sua vida cada vez mais e que Ele continue te usando poderosamente como um carteiro do céu aqui na terra, para levar o evangelho e o amor dele em cada lugar que você pisar. Muito, muito, muito obrigada por tudo e por sempre, meu irmão. Amém. Eu também sou muito grato a vocês. E o que você disse é obrigação nossa. Nós somos servos, nós temos que servir. E servir com alegria, mesmo nos momentos difíceis. Sou grato, muito obrigado. Glória a Deus. Ele não nos livra da fornalha, né?
Ele nos livra na fornalha. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou ao seu coração, curta, comenta, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e familiares, envie essa mensagem para as pessoas que estão passando por um momento difícil, que estão aprisionadas diante de algum vício, diante de alguma situação familiar, que estão presas nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias convicções sobre si. Porque nós somos aquilo que Deus fala que nós somos e não o que nós pensamos ser. Então, que o Senhor revele a sua verdadeira identidade, que Ele restaure o seu coração, que Ele te transforme poderosamente através do Evangelho, do amor e da presença dEle sobre a sua vida. Que você fique com Deus, que você tenha uma semana extraordinária e cheia do amor e do cuidado do Senhor. E agora eu vou pedir para o irmão Valdeci fazer a oração final para alcançar cada uma das vidas que estão nos assistindo nesse momento. É com você, irmão. Pai, o Senhor que é amoroso, o Senhor que zela, o Senhor que cuida, ó Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que existem corações aprisionados, algemados, ó Pai. Assim como o Senhor foi ao meu encontro, assim como eu quis o Senhor, que através dessa oração, que o Espírito Santo venha quebrantar, que o Espírito Santo venha trazer consciência de que nós precisamos de um amor incondicional. E o único que pode nos amar, Senhor, é o Senhor. Se existem pessoas rejeitadas, ó Pai, se existem pessoas aprisionadas, Senhor, nós, através da Tua palavra, Senhor, nós queremos decretar, Senhor, a libertação, nós queremos decretar cura, Senhor, nós queremos decretar o amor de Cristo, ó Pai, porque o Teu amor é que invade, Senhor. Invada esses lares, Senhor, esses corações que vão ouvir, ó Pai, esta mensagem, Senhor. Não porque foi uma mensagem dita por nós, porque foi uma mensagem a qual o Senhor trouxe do céu, Senhor, para se apresentar a cada um que necessita, ó Pai. Então, que a Sua presença, a Sua apresentação venha tocar no coração de cada um. Que a glória e a graça do Senhor venha ser ministrada. Nós profetizamos lares que vão ouvir, Senhor. Lares abençoados. Lares com a Sua providência, Senhor, e com a Sua provisão, ó Pai. É o que o Senhor nos toca nos nossos corações. Então, que a graça renovadora do Senhor e a libertação do Senhor dentro desses lares, para a honra e glória do Teu nome, porque tudo que fazemos não é para a nossa glória, é para a Tua glória. Haja, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso consolador e ajudador. Desde já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.